SafeGroup, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é SafeCondo, sua portaria remota. SafeGroup, Powered by Servipa. Perfeito. Pessoal, é sempre bom falar, porque são empresas, né, locais que apostam em fomento, o desenvolvimento, né, a profissionalização do segmento condominial aqui. Então, assim, tem uma empresa aqui que fala que ninguém é forte sozinho, né? Não. No segmento condominial também, ninguém é forte sozinho. Infeliz daquele que pensa que sozinho pode fazer alguma coisa, mas tá valendo. Doutor Tiago, a Luana falou, deu uma entradinha aí, ficou salivando, mas a responsabilidade do condomínio, a responsabilidade do síndico, a responsabilidade do morador, mas a gente percebe que tudo volta para o síndico, né? Como é que fica aí? Tiago, antes de a gente falar propriamente da responsabilidade do síndico, eu queria só destacar 2 momentos da fala aqui da Luana. Ela sempre se reportou às questões voltadas para histórico, registros, informações anteriores à realização do serviço dela. E, de fato, a gente já tinha conversado anteriormente que vai ser uma máxima desse podcast. Toda vez que nós formos falar necessariamente de algum tema técnico, a gente vai acabar também sempre relembrando algumas normas, algumas NBRs que são de aplicação imediata. Então, a gente não tem como falar um tema desse sem simplesmente falar na NBR 5674, tá? Que é a NBR que cuida que se refere às manutenções, e também a NBR 14037, que fala também do formato de como a gente deve redigir um manual de uso, operação e manutenção dos itens. Por que a gente tem que falar necessariamente e vamos reiteradamente conversar sobre isso? Porque nessas 2 NBRs, necessariamente você tem que abordar o sistema de gás. Não é? Você tem que saber se de fato aquele sistema, as manutenções estão sendo feitas de acordo com a especificação do fabricante ou do próprio construtor. Então, antes de falar da responsabilidade do síndico, a gente tem que saber exatamente se quando o síndico passou a assumir o encargo dele, como é que ele encontrou a situação? Ele encontrou a situação desorganizada, organizada, o manual chegou efetivamente a ser entregue pela construtora. Então a gente tem que ter essas informações sempre na ponta da língua, tem que ter esse acervo documental devidamente comprovado para poder facilitar e evoluir a vida dos prestadores de serviço. E quanto à responsabilidade do síndico, veja, ela vai ser bem clara a partir do momento que ele iniciar, né, necessariamente a função pela qual ele foi eleito. Mas a responsabilidade não acaba sendo só do síndico. Como já foi bem destacado aqui, você também tem a responsabilidade do próprio condômino pela manutenção do seu próprio ponto de gás. Isso. Mas, mesmo nessas oportunidades, o síndico também tem a prerrogativa de realizar as fiscalizações, inclusive com acesso necessário à unidade do condômino. Perfeito. Perfeito. Então, vamos, seguindo a pauta, né? A gente vai fazer uma segunda pergunta aqui para a Luana. Como é feita a manutenção preventiva do sistema de gás em condomínio? De fato, não tem a preventiva, né? A gente só tem a corretiva. Né? Chega que está vazando. Deveria ter. Sim, porque o perfil do nosso mercado realmente é reparação e não prevenção. Agora, com todo o conhecimento que as pessoas, os profissionais síndicos e orgânicos vêm buscando, aí está começando a engatear. Mas, assim, a gente já deu para perceber essa mudança. Mas a prevenção realmente é através de um ensaio pneumático, que é o teste de estanqueidade, com as inspeções nas unidades, os cuidados básicos que devem ser o próprio condômino fazer um testezinho de espuma, né? É um teste básico, mas que tem um resultado, que é a detecção do vazamento. E para quem faz uso de aquecedores a gás, verificar sempre os dutos chaminé, porque eles têm alguns pontinhos cinza, isso já é uma deterioração do material e que realmente é necessário fazer uma substituição. Perfeito. Pessoal, isso segue a pauta, conteúdo em alto nível, então segue lá, tá? Segue a pauta podcast no Instagram, segue a pauta podcast no YouTube, se inscreve, deixa a tua informação, teu conteúdo, traz pra gente um tema que você quer que seja debatido aqui, para que a gente possa estar trazendo profissionais qualificados nesse nível aí, ó, para que a gente possa estar trocando experiência, tá? E no link da bio tem o nosso site e lá tem um formulário para que você possa deixar a sua pergunta e enviar diretamente para a gente. Tiago, até para a gente também não deixar o ponto passar,
A Luana falou na questão da ausência das manutenções preventivas, mas só para vocês terem ideia, se vocês consultarem um manual inclusive geral e bem interessante, desenvolvido pelo Secov de São Paulo. Eu tive acesso a esse manual por último agora em, acho que julho de 2022, ele já está atualizado com a norma de inspeção predial. Então, esse manual, que ele fala lá, se refere só a prazos gerais de recomendações, ele de fato não tem natureza técnica, mas apenas de orientação. Ele traz 3 prazos de orientações preventivas para o sistema de gás. Ele fala, e só trazer rapidamente para vocês, para enriquecer o conteúdo para os nossos ouvintes, de uma manutenção diária a ser feita pela equipe de manutenção no local para vistoriar as instalações em busca de odores e características de vazamento. A cada semana, a verificação se o centro de medição está limpo, ventilado, desobstruído e protegido, também feito pela equipe de manutenção local, e a sugestão de a cada ano ser feita por uma empresa, claro, uma empresa especializada, a certificação de funcionalidade do sistema com laudo e RT. Não sei se a gente pode falar que dessa forma a gente contribui de alguma forma para a prevenção do sistema de gás. O que é que você acha, Luana? Com certeza, doutor. O senhor, inclusive, já está contratado para é assim, porque já superou as expectativas. Fale comigo que eu sou o agente dele. É incrível, mas assim, falando sério, realmente é necessário observar esses pontos, né, para a gente realmente provocar aí a prevenção e os cuidados necessários. Mas eu vou aproveitar o gancho que ele falou sobre o manual. Existe uma orientação que eu tenho dado à maioria dos síndicos que não possuem esse manual a buscarem junto ao Sinduscom ou até mesmo a ADEME. Seria este o manual de referência que você cita ou seria algum outro manual? Bom, aí foi uma pergunta devolvida, né? Na verdade, Tiago e Cida, a gente até já conversou sobre isso em outra oportunidade, não aqui no podcast, mas a gente tem uma situação específica. Bom, a NBR 14037, que ela disciplina essa forma de elaboração dos laudos, Luana, mesmo a gente tendo esse farto acervo, e a gente tem material do Sinduscom, a gente tem material do Secov, tem também um excelente material do CEBIC, mas veja... Desculpa, Secov não, ADEME. Mas o Secov quem falou Secov foi a aqui? Luana. ADEME e Sinduscom. ADEME e Sinduscom. Isso, mas eu tô falando também do CEBIC, né? E do Secov de São Paulo. Tá. Isso, que foi que eu utilizei para vocês, um material muito, muito rico. Mas a gente sempre tem que ter noção que todos esses manuais são manuais de como você montar o seu manual específico. A própria NBR 14037, ela é clara ao dispor que cada construtor, executor, ele tem que montar o seu manual próprio, levando em consideração as especificações dos materiais que foram aplicados naquele empreendimento, naquela construção. Então, mesmo a gente tendo muita boa vontade para as questões de orientação da ADEME, Secov, CEBIC, dentre outras, nada disso vai substituir, né, tem a força de substituir o próprio manual de uso, operação e manutenção, inclusive sob pena de incidir na ofensa ao artigo 39, né, que é colocar no mercado produtos que desrespeitem as normas técnicas, dentre elas as normas da ABNT. Rapaz, você vê como esse doutor Tiago subiu a régua, viu? Ele foi de 0 a 100 muito rápido. Eu ia ficar só nas normas e regulações aqui do Estado, tal, para o sistema de gás, mas ele já subiu a régua. Você vê o nível, viu, Luana? Por isso que ele está contratado pela OPEX Gás. Foi a melhor notícia do podcast. E eu ainda complemento, né? Aqui no manual de operação, na NBR 14037, é importante que o condomínio ele tenha um engenheiro dentro da sua estrutura, porque assim, por mais que o síndico saiba ou tente, ele não vai saber fazer tudo. E o engenheiro ele vai auxiliar, vai fazer esse manual, vai fiscalizar esse manual, vai implantar esse manual e com certeza vai atestar o que está sendo feito. Então, isso dá uma segurança para o síndico que é fora de série. De fato, Cida, hoje eu diria que é a tríade do síndico seguro, né? É o contador, o advogado e hoje em dia o engenheiro. Sem isso, realmente você navega no escuro. Com certeza. Luana, mas e lá no sistema de gás?
as normas e regulamentações locais. A gente tem NBRs, tem algumas regulamentações ainda locais, tem o IT, né, do Corpo do Bombeiro. Sim. Fale um pouquinho para a gente sobre isso aí. A norma, para a gente não estender muito, mas aqui tem todas as referências normativas de instalações de gás, é a 15.526, né? Ela fala sobre o teste de tanqueidade, sobre instalações de equipamentos, e a dispersão, que é a 15.923. É uma base necessária de conhecimento para os síndicos do procedimento a ser executado. Quando você me perguntou lá no início, quando a gente estava falando sobre o AVCB, que geralmente... Então, quando eu falo com o síndico por telefone, eu sempre falo, olha, se não preenchemos protocolo, a gente trabalha e não é um diferencial, é uma obrigatoriedade da empresa instaladora e mantenedora a executar de acordo com essas normas estes procedimentos, porque muitos perguntam, por que só vocês entram nos apartamentos? As outras empresas passaram a seguir esse perfil. Depois de tanto que eu disse, não é possível que em algum momento eles não vão aprender o processo, mas está na norma, gente. É obrigatório. Toda empresa deve executar um ensaio pneumático junto com a inspeção das unidades. Isso. Porque se tem um escapamento de gás lá na tua cozinha, eu só vou saber se eu entrar. Isso. Então, a gente elimina a possibilidade de vazamento interno para trabalhar na área comum. Perfeito. Ô, Luana, e no complemento da sua fala, você vai trazer para a gente a periodicidade da troca das peças dentro das unidades. Vai estar entrando para fazer a inspeção, para tirar micros vazamentos. Porém, a gente tem peças, as unidades têm peças internas que é de responsabilidade desse sistema. E do condomínio. E do condomínio. Isso. Qual que é o prazo? Tem uma validade, eu já peguei peças aí com validade vencida e outras peças também adquiridas com validade longa, né? Sem... Como é que eu diria? Uso por tempo determinado. Uso vitalício, né? Peça sem qualquer informação de tempo de compra, né? Que Não, também é mas normal, né? é a evolução do sistema, né? Antigamente Sim. a gente tinha peças com 5, com 7 anos, agora a gente já tem peças com validade vitalícia, né? Ou seja, faz um investimento, às vezes, menor, né? E tem uma durabilidade maior. Fale um pouquinho pra gente, porque assim, ainda existe a informação de muito síndico não querer deixar fazer a inspeção, dizer que não precisa, o condômino falar que não quer, e o síndico aceitar e não fazer a inspeção na unidade, Luana, por incrível que pareça. De fato, a única peça que possui validade dentro da unidade é a mangueira revestida em malha de aço. Tá? Quem mora em condomínio vertical deve fazer uso no mínimo dela. Isso para instalações de fogão de piso, fogão comum, com um pezinho. Tá? Aí se usa malha de aço. Não recomendo outra pelo excessivo manipulação de limpeza, porque se fosse outra, uma de corrugada, uma de metal dentro e fora, ela tem um risco de trincar e vazar. Então fica aí a malha de aço e somente ela tem a data de validade de 5 anos. Já a válvula com esfera, que é um modelo exigido pela norma 15.526, ela é vitalícia, uso por tempo determinado. Agora, por que se condena as outras válvulas, Luana? Porque não possuem esfera. Então, existem modelos inadequados e por isso que são condenados. Porque a partir do momento que eu faço o ensaio pneumático, que é o teste de tanqueidade, em que consiste isso? O que é o teste? O teste é 1 vez em meia a pressão nominal de uso. Se você usa 1 kg de pressão para fazer de consumo, você vai aplicar um teste de 2,5 kg. Ao sobrecarregar a rede, aquela válvula que não tem esfera pode comprometer o resultado do teste. Tá? Essa é uma dica. E mais uma vez, voltando aí ao seu questionamento, a única peça que tem validade é a mangueira em malha de aço, de 5 anos. E qual a periodicidade que o condomínio tem que fazer essas inspeções nas unidades e no condomínio? No condomínio, nas unidades, quando a gente já tem um histórico que foi vista... São 32 unidades. Ano passado, vistoriamos 15. Faltou 15. Ou das 15, tinham 10 irregular. Vai voltar a fazer de 12 em 12 meses. Porque ele está comprometendo a segurança do condomínio. Mas uma vez o condomínio estando 100% conforme dentro e fora das unidades, você consegue estender no prazo máximo de 5 anos. Tá? Perfeito. Perfeito. Ô, Luana, daqui a pouco o Thiago fala. O Thiago tá doido para falar. Né? Tá só olhando pra gente. Ô, Luana, traz pra gente aquelas vivências ali, aquelas coisas mais bizarras que acontecem no dia a dia, assim, coisas que... Ó, síndico, não faça isso que vai dar errado.
Tem Nossa. algum fato assim? Tem muitos, né? São muitos fatos que a gente vai encontrando no dia a dia. Hoje, Tiago, falando da segurança mesmo, o que mais compromete são instalações de cooktop forno e fogões de embutir. Porque a maioria dos técnicos as pessoas não buscam empresa especializada para executar. Então, acaba instalando a malha de aço nesses ambientes confinados e que recebem calor. A malha de aço é uma trama que reveste uma borracha. Tá? Então, essa borracha, com o calor, ela vai ressecar, trincar e vazar. Em um determinado momento, vai gerar uma combustão. Isso acontece todos os dias. Olha aí, síndico, você que está recebendo do seu condômino. Seu síndico, eu vou fazer uma reforma aqui na minha cozinha, Sim. vou mudar alguns pontos, né? Tem a NBR 16280. É a né? 16280, né? Que daí precisa de um engenheiro estar acompanhando para estar laudando, né? Então ficou aí a dica importante. E você São não pode pontos mexer. que gera problema em um condomínio. Gás, eletricidade, né? E estrutura. São 3 coisas que mais causam problema. Incêndio, com certeza, eletricidade, chuveiro e gás. Né, que são os que mais ocorre incêndio em condomínios, por falta de orientação certa, por falta de fazer da maneira certa, pelo próprio síndico não ter conhecimento. Não, fulano vai só regular o gás, então libera, não sabe quem é, enfim, não se pode liberar ninguém para regular gás, nem energia, nem mudar ponto elétrico, sem fazer a gestão de reforma, que é a 16280. Doutor Tiago, e você aí no dia a dia, tem algum caos aí para trazer para gente, algum síndico assim que veio dizer que queria colocar só uma churrasqueira na varanda e pediu orientação, uma consultoria, assessoria jurídica do condomínio? Veja, e vocês foram muito felizes agora em falar da nossa famosa e descumprida todos os dias 16280. De fato, a quantidade de reformas, a quantidade de intervenções que a gente vê, que a gente recebe, os problemas que são oriundos dessas reformas, quando o síndico nem sabia que necessariamente ele tinha o dever de acompanhar essas reformas, é algo assustador. E veja, que a gente está falando já de um tema que, se não cuidado, já é bem explosivo, né? Literalmente. E mesmo assim, as pessoas simplesmente marginalizam, mas marginalizam por falta de informação, né? Então, não há de se pensar você fazer uma relocação de um ponto de gás, que na verdade às vezes é o que ocorre, porque basicamente nenhum dos prédios já entrega essa situação já pronto. Já entrega pronta. Você entrega, e você pode me corrigir, Luana, às vezes, na maioria das vezes você entrega um ponto de gás, e aí fruto da imaginação e da vontade, do desejo do seu novo adquirente, aí você diz, não, a gente pega isso aqui, bota um fogão aqui e simplesmente ninguém informa, e às vezes faz essa instalação, só pergunta, o que é que eu preciso para ligar o fogão? E aí não informa que é um cooktop. Aí você já usa uma mangueira, corriqueiramente, que não é utilizado para aquele sistema. Então, muito além dessas questões do sistema de gás, a gente tem que ter em mente, tem que divulgar também, que diversas intervenções que possam causar qualquer impacto na estrutura, necessariamente devem ser cobradas, devem ser fiscalizadas e acompanhadas de perto pelo síndico. Claro que o síndico não vai botar sua mão no fogo, mediante a apresentação de atestado de regularidade técnica pelo profissional especializado na execução daquela reforma. E se colocar, vai torrar, viu? E são 2 RTs, né? Porque é a RT do engenheiro de projeto e de execução de quem está fazendo o serviço, né? Isso, tem que se exatamente. atentar. E nessas reformas, a gente já pegou caso de tubinho de PVC com mangueirinha de borracha para alimentar uma ilha e uma torre quente. Então, assim, Né? são coisas que Aí a depois gente... diz, eu não sei porque pegou fogo minha casa. Não é isso? Fica difícil, né? Minha carne queimou. Né? Ó, Ai, e aí, meu pegando Deus. o gancho dessa fala do doutor Tiago e a sua também, o que é que o condômino, né? Vamos falar para o condômino agora. O condômino, como ele pode escolher uma prestadora de serviço para fazer com segurança a instalação do seu fogão, a instalação do seu cooktop, do seu forno elétrico, né? Porque aí, muitas vezes, a construtora vai lá e coloca a mangueira do gás próximo aonde vai ficar o forno elétrico. Como vai ficar isso, né? Como é que você vai puxar ali ao mesmo tempo a mesma coisa? Então, assim, às vezes, o condômino, ele tenta ali se adequar ao que está na estrutura. Mas como é que ele vai fazer isso? Quem ele deve procurar? Qual a referência que ele deve ter no mercado? Hoje a referência no mercado é a consulta através da Algás,
né, das empresas que estão habilitadas a trabalhar no mercado através do registro no CREA. Lá estão essas empresas de recomendação, mas não quer dizer que todas as empresas estejam trabalhando de maneira regular. Sim. Então, é buscar primeiro conhecimento. A gente tem um computador de bolso, gente, hoje. Então, assim, não tem como negar mais a falta de conhecimento. Sim. Primeira coisa, manual de instalação do equipamento. O fabricante vai dizer a você qual é o produto que deve ser instalado, para confrontar com o que o instalador está lhe entregando no final. Tá? Isso. Uma instalação de porte de reforma realmente só pode ser feita através de uma empresa credenciada com emissão da RT, depois de um projeto já aprovado pelo síndico. Mas instalações de fogão, consulte o fabricante, um site do fabricante, lá tem o cooktop forno, só pode ser mangueira de cobre, só pode ser válvula com esfera. Então não faça com qualquer um. Inclusive já existe mangueira sendo imitação de mangueira de cobre, que é a trama Sim. por fora e dentro A é de imitação borracha. da imitação, É é? a imitação da Tá uma imitação. situação crítica assim que a gente se depara e consegue observar isso na inspeção predial. E olha que é um item tão barato, né? Que É. fala muito na saúde da sua família, né? Ou seja, Na eu vou- segurança, na segurança, né? Eu vou Sim. fazer o investimento de uma mangueira inferior para gerar uma receita. Não, uma economia que não, né, que não não- compensa. Sim. Né? É o barato que sai caro. O velho ditado do barato que sai Ô, caro. Luana, Né? ainda para o condômino, na suspeita de vazamento, qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Qual que é a orientação que você deixa para a população? Vazamento, o que fazer, para quem ligar, como reparar? E a princípio é ventilar a área. Se tiver um armário de gás no hall, fechar o registro, porque vai ter um registro fora, né? Do contrário, informar a portaria para que seja fechada a coluna daquela terminação gás, dele, isso. entendeu? E entrar em contato com as empresas, porque a Algás, ela é da porta para fora. Internamente é responsabilidade do condômino e do condomínio. Então, ele deve buscar as empresas credenciadas ligando no call center da Algás através do 117. A própria Algás fornece essas empresas Sim. para fazer o reparo dentro da unidade, Sim, né? e a OPEX Gás está entre elas. Ah, parabéns. Gostei que ela não perdeu a oportunidade. Essa menina é comercial, viu? Essa menina. Então, vamos lá. Em caso de suspeita de gás, você falou aí, né, que ele deve deixar o ambiente aberto, né? Mas, assim, o pessoal fala muito que o gás, o GLP, ele tem um cheiro... Mais característica. ele tem uma característica diferente do gás... Natural. Então, como identificar isso? Como é que o morador ele consegue identificar essa diferença e perceber que há um vazamento? Amiga, fedeu ali, abre tudo, fecha. Mas às vezes a pessoa... Muita gente com Covid perdeu o olfato, então fique quieta. Eu conheço uma dessa. E assim, na inspeção a gente se depara com situações onde as pessoas estão com um vazamento enorme e não estão tão percebem. habituadas àquele cheiro que acham que é normal. Isso. Não é normal. O técnico veio aqui também disse que era normal. Então, assim, não é normal sentir o cheiro de gás. Quando não, é fazer aquela velha dica que eu disse inicialmente, esponjinha. A gente sempre fez isso em casa, não custa nada. Olha, eu cozinhei hoje, eu afastei meu fogão, vou fazer um teste da espuma para ver se está tudo ok, né? Porque é realmente importante acompanhar. E o gás, ele tem, é colocado esse odorizante para que perceba o cheiro. E no caso do gás natural, que muitas vezes a pessoa não tem acesso a essa válvula, né, para fazer esse teste. É um erro construtivo de quem projetou aquela cozinha, porque a válvula ela tem que estar à mão. Ela tem que estar à mão. Né? O projeto de cooktop forno geralmente está embutido, não faz nem sentido ter válvula ali, não é? Porque você não vai abrir. Exato. Mas assim, tem que ter porque você vai desconectar o equipamento para fazer a manutenção. Agora, deve ser feita uma extensão de ponto para que você tenha esse alcance, né? E ambientes que tenha uma passagem de ar, porque muitas vezes também faz essa extensão e esquece de ventilar. Sim. Apesar que o gás natural é um gás muito seguro. Ele é mais leve que o ar, se dissipa rápido, o risco de explosão é pequeno. bem menor. Com relação ao GLP. Mas eu tenho uma pergunta aqui ainda. 2023, sistema de gás P45, GLP GLP. ou gás natural?
que é que você recomenda? Gás natural. As instalações de P45, elas foram, tanto o P45 e o P190, que são aqueles maiores. Anteriormente, as normas, né, as coisas mudaram porque, através de acidentes, vão melhorando o processo normativo, a construção normativa, através de dados, de estatísticas. Então, estão instalados em nichos em locais inadequados, como pilotis, subsolo, que não pode, isso confronta a norma de segurança. Sem falar que você está em um ambiente, por exemplo, subsolo, você não tem ventilação, então o risco de explosão é grande, você tem um acúmulo aqui de GLP, entendeu? E o preço. O preço hoje é o fator que mais faz o síndico buscar o gás natural. É o uso contínuo, a segurança e o valor. Perfeito. Vamos às considerações finais, né? Já? Tá. Não queria não, mas tem que ser, né? Doutor Tiago. Eu acho que a gente ganhou muito aqui hoje à tarde, né? Trazendo informações à tarde e à noite. Mais uma vez, vocês, né, vão me criticar à tarde e à noite, a gente fica perdido aqui. Mas são informações muito relevantes, Luana. Pessoas como você, de fato, fazem um mercado melhor, fazem um mercado qualificado. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. Não é represar a informação, não é fazer um micronicho de mercado, é potencializar o conhecimento. Acho que essa é uma das dinâmicas aqui do podcast. E trazendo pessoas tão qualificadas como você e como sua empresa, a gente consegue atingir esse objetivo. E por fim, ficam aqui as 2 dicas. Exige o seu manual e faça as suas manutenções. Perfeito. Não basta só exigir, né? Tem que executar. Exatamente. Tem que executar. É isso aí. Luana. Atenção a todos os síndicos, né, para poder buscar a manutenção, garantir que o seu condomínio esteja manutenido, né, que estejam garantidos que todo mundo estão em conformidade. A inspeção de gás é muito importante, não somente para obter o AVCB, como garantir a segurança, que vocês também estão pagando seguro predial, então vocês têm que estar ok com o seu sistema, seja qual for, gás, elétrica, estrutural. Então, busquem fazer a inspeção predial em geral, não somente o gás, para que realmente vocês tenham a garantia que estão corretos e seguros. Perfeito. Essa fala é minha, viu? Até isso, ele quer brigar comigo, já percebeu, né? E onde a gente encontra o Opex Gás? A Opex Gás, a gente tem um ponto de contato. A contato é o 3436-3771, né? Também é um WhatsApp. Então vai no grupo do WhatsApp ali de síndicos e pega o telefone direto de Luana, né, e trata lá com ela. Sim, também tem o meu telefone, gente. Meu telefone é um telefone público, através do 99620-4224. Quem precisar de conhecimento, eu estou aqui disponível para contribuir, independente de fazer negócio ou não. É para orientar. O conhecimento tem que ser passado e a gente está aqui para poder transformar esse mercado. Isso é muito interessante, porque assim, você vê, quando você ama o que faz, né? Você tem prazer de falar daquilo, você tem prazer de orientar, de trazer conhecimento, de distribuir conhecimento, né? E trazer as pessoas para que, mesmo que não feche o negócio, mas que saibam ali que ali ele tem um apoio, ele tem uma pessoa para orientar. Então, assim, parabéns, Luana. Isso é uma característica sua que eu admiro desde quando eu lhe vi pela primeira vez lá no Síndico em 2020. Olha, deixa eu falar. Eu sou cliente da Opex, né? Uhum. E daí, quando eu ligo pra Luana pra me tirar do sufoco à noite, aí sempre termina em sorvete. Oh, por favor, aí me convide. Tome falar de condomínio. Eita, isso não estava programado. Não estava. Cida, suas considerações. Gente, é maravilhoso, né? Quando a gente consegue fazer uma pauta, né? E trazer tão rico, um conhecimento tão rico, pessoas que agregam, né? E que disseminam esse conhecimento com prazer, com amor, com carinho, com cuidado, com zelo. Eu fico feliz, mais uma vez, pela presença do Dr. Tiago, mas pela primeira vez aqui esse ano,
com a Luana. Espero que ela volte mais vezes aqui, a gente venha compartilhar mais conteúdos, porque isso é um conteúdo muito vasto, é um conteúdo grande, e a gente só resumiu aqui algumas coisinhas, porque o programa é curto, né? Mas, assim, a gente fica muito feliz com a sua presença, com a presença do Dr. Tiago, né? Que a gente vai estar aqui de novo para a semana, com ele aqui de novo, enfim. O doutor Tiago faz parte do Segue a Pauta Momento Jurídico, né? Doutor Tiago Oliveira, Francisco Vasco e Nádia Correia. Semana que vem é eles, o programa é deles, né? Oba, coisa boa, hein? Isso. Vamos preparar muita coisa boa, Vê então. se convida algum síndico, né? Né? Para fazer a frente, né? A gente faz as perguntas. Pessoal, eu me dou por satisfeito, tá? Queria agradecer a Safe Condo, ao Pex Gás, Pague Seu Condomínio, Top Jardim e Lima Soluções Prediais. São empresas que apoiam esse programa e que estão levando com a gente essa profissionalização. Segue lá, segue a Pauta Podcast no Instagram e YouTube, todas as quintas-feiras, às 19h30. Eu, Tiago Correia, e ela... Cida Azevedo. E ele, doutor Tiago Oliveira, que está sempre por aqui, né? Com a doutora Nádia também, que a gente compartilha também vários momentos com ela, né? E com o doutor Francisco Vasco também, que está sempre aqui como convidado fixo nossos. Perfeito. Obrigado, Luana. Obrigado, Tiago. Pessoal, a atenção de todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Beijo, até a próxima. Safe Condo. Moradores acessam por biometria. Safe Condo. Visitante monitorado. Safe Group, a maior e melhor estrutura de segurança monitorada de Alagoas. Safe Group, solução integrada com alta tecnologia. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Group, powered by Servipa.